E aí, simplificando a vida, hoje continuaremos sobre as distorções de pensamento. Vamos? Olá, meu nome é Gislaine Rosene e estamos numa série. Se podemos simplificar, para que complicar? Já trouxe 2 vídeos falando sobre essas simplificações e complicações. No outro vídeo, o vídeo Descomplique, se você não assistiu, é importante que você assista, eu expliquei sobre as distorções cognitivas. E também eu dei 6 tipos. Esses 6 que eu não vou entrar, porque aí você veja lá aquilo que você entendeu, não entendeu, ok? Foi muito interessante que eu recebi vários comentários essa semana, muitas pessoas me escreveram e comentaram, uma delas ainda no vídeo comentou que, ó, Gislaine, que legal, que agora você está dando nomes aos bois. E muitas pessoas chegaram e falaram, Gislaine, eu me identifiquei com todas. E eu quero dizer que é isso mesmo. Por quê? Como eu falei lá e continuo falando hoje, essas distorções você usa e eu também. O detalhe é que, à medida que nós vamos entendendo que são e como fazer, podemos não estar praticando dessa maneira. Podemos virar esse quadro e mudar os padrões de pensamento, certo? Só então entendendo o que são as distorções e reforçando isso, distorções são padrões de pensamentos. Padrões que, como o nome diz, estão distorcidos. Então, são erros na interpretação da realidade. Acontece que, como eu falei no outro e reforço aqui, que não apenas eu penso, então não para só, eu estou pensando e acabou por isso. Não, isso aqui no final vai gerar qualidade de vida boa ou ruim, certo? Então, o que acontece? Quando eu penso, lembra que eu sempre falo, pensamento gera emoção. Então, se eu tenho um pensamento distorcido, que geralmente tem fundo negativo, de uma situação, eu vou sentir, eu vou ter emoções ruins, vou ter ações ruins, e isso vai moldar a minha vida, o meu comportamento, os meus hábitos, e isso vai levar a uma qualidade de vida muito ruim. Então, essas complicações, como estamos falando, se pode simplificar, para que complicar? Então, é importante que eu entenda isso, para quê? Para simplificar a vida. Eu também falei num vídeo antes sobre o processo da mudança. Então, o processo da mudança vai começar com o entendimento e depois eu tomo uma decisão, até que eu vá caminhando e chegando à mudança, ok? Então vamos lá, hoje vamos ver quais são os erros de hoje, as distorções, e você vai escreve no comentário, Gislaine, essa eu me identifiquei mais, essa outra, olha só isso aqui, eu nem sabia que era erro, escreve isso aí que vai ser bem importante, ok? Então vamos lá? Primeiro de hoje, leitura da mente. O próprio nome já diz que a pessoa, ela está lendo ou pensa que lê a mente do outro. Isso aqui é uma distorção. Por quê? Porque na leitura da mente, a pessoa, ela acredita que ela sabe o que o outro está pensando. E não só que o outro está pensando, mas ela também acredita que o outro tem que saber o que ela está pensando. Pensa comigo um negócio desse? Que complicação! Porque na leitura da mente, a pessoa, então, como ela acha que... E o detalhe, hein? Ela tem certeza que ela sabe o que o outro está pensando. E aí ela vai se posicionar desse jeito. Logicamente, que tem um detalhe importante aqui, que na leitura, na comunicação, nós temos a linguagem corporal. O corpo fala, sim. Então, o que acontece? Tem coisas que nós olhamos e a pessoa pode estar falando uma coisa, mas o corpo está falando outra. Só que aí eu não posso ter certeza
que a pessoa está pensando. Eu posso até usar, olha, eu imagino, eu fico atento àquilo, mas eu não posso dizer para mim que aquela é a verdade. Esse erro na leitura da mente, a pessoa, ela acredita que aquilo que ela imaginou é a verdade. Agora, quantas complicações, né, nos relacionamentos, porque a pessoa já viu e ela tem certeza de algo que na realidade não era nada daquilo, porque aquela situação, a pessoa ela pode ter passado algo e que realmente nem era aquela situação. Você sabe que na história, esse assunto já está no ser humano há muitos anos. Na história do povo hebreu, eles tiveram uma época que eles foram escravizados no Egito. Eles estiveram no Egito e tiveram ali como escravos. Agora veja, escravos, a mentalidade de escravos, a mentalidade de escassez. Eles vão para uma terra e Deus falou que eles iriam para uma terra onde eles seriam livres, terra de abundância. Só que para chegar nessa terra, eles passaram por um deserto que era o tempo de treinamento onde eles teriam, não só teriam, mas foi um processo deles para mudar essa mente. Muito bem, quando chega nesse tempo de entrar nessa terra, era a terra da abundância, da prosperidade, eles seriam livres. Agora, como aconteceria isso com uma mente de escravos? Quando chega lá para entrar e conhecer essa terra, foram enviados, os líderes enviaram 12 espias para conhecer essa terra. E aí, quando eles viram, quando voltaram, a gente vê esses erros essas distorções cognitivas muito presentes. Eles voltaram dizendo, maximizando o negativo e minimizando o positivo. Isso eu falei no outro. Então eles disseram, a terra é muito boa, mas tem gigantes. E aí eles usam também a leitura da mente, porque eles dizem assim, e nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Olha só que loucura! Então eles acreditaram tanto que eles passaram essa mensagem para o povo e o povo começou a se estremecer, tiveram tanto medo e deu um mau problema e por causa dessa informação distorcida da mente. E a pergunta é, vocês foram conversar com os gigantes? Eles sabiam, essas pessoas eram de grande estatura, que eles falavam, grande estatura, mas vocês foram conversar com elas? Vocês sabiam realmente o que estavam pensando? Não, mas eles se viram como gafanhotos aos olhos deles. Porém, eles já colocaram na leitura da mente, dizendo que eles eram. E os outros já estavam pensando isso. Quantos problemas carretamos por causa dessa distorção? Segunda, vamos lá? Próximo. Catastrofização. O que acontece? O próprio nome já diz, catástrofe. Aqui é muito comum a pessoa com alto nível de ansiedade. Detalhe, aqui na leitura da mente, pessoas que têm necessidade de aprovação, ela usa muito isso aqui. Por quê? Porque ela sempre está olhando para o outro, achando o que o outro está pensando dela. Então ela precisa dessa aprovação, então ela usa muito aqui. Na catastrofização, ela já está olhando o futuro de uma maneira ruim, mas assim, insuportável se acontecer. Então já é uma catástrofe, entenderam? Então tudo que ela vai olhar para o futuro vai ser terrível. Não vou viajar, nunca vou subir, nunca vou entrar no avião, que vai que o avião caia. Eu não vou até lá porque eu não vou suportar. Às vezes eu escuto isso muito no consultório, a pessoa falando, Gislaine, se isso acontecer, eu não vou suportar. Se fulano morrer, eu vou morrer junto. E depois passa, na realidade, vê que não era nada disso. Então, olhar o futuro de uma maneira tão catastrófica, isso gera muita ansiedade. Por quê? Porque ela já está vendo que vai ser tão terrível, que ela já está sofrendo antes. Outra distorção, imperativos. Imperativos, aqui, quem vai usar muito é quem é perfeccionista, porque a pessoa tem uma autocobrança. Os imperativos, as palavras-chave são eu deveria, eu teria que, eu tenho que. Então, nos imperativos, quem usa muito essa distorção cognitiva, ela sempre está dizendo assim, mas eu deveria ter sido uma boa mãe, eu deveria ter feito isso direito. Aí eu fiz isso, mas eu deveria ter feito aquilo outro. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho
que ir ao cinema com os meus amigos. Eu tenho que ligar para as pessoas. Eu tenho que responder essa mensagem. Os imperativos, a pessoa sempre está debaixo dessa cobrança, então isso é sempre muito pesado. Então isso aqui rouba o prazer de simplificar, porque sempre está sendo muito pesado. Eu tenho que, entenderam? Então aqui ela não vê a coisa como é. Aconteceu isso e pronto. Mas aconteceu, mas deveria ter sido diferente. Deveria fazer tal coisa, ok? Essa então aqui são os imperativos. E aí, tá gostando? Vamos até o fim? Vamos estar se identificando? Depois disto, temos a atribuição da culpa. A atribuição da culpa é o seguinte, no outro vídeo que eu coloquei as outras distorções, eu falei sobre personificação. Personificação, a pessoa pega para ela tudo que é situação que ela não tem nada a ver, então ela traz a culpa para si. Tudo é culpa dela. E a atribuição da culpa já é diferente. Ela dá para os outros a culpa, a responsabilidade seria dela, ela joga para todo mundo. Então a atribuição da culpa, ela alimenta muito o vitimismo, porque a pessoa nunca é responsável. Eu sou assim porque meu pai fez tal coisa, porque minha mãe fez tal coisa, porque não me deram oportunidade. Olha, eu não estudei porque não me deram oportunidade. Olha, eu engordei porque o fulano não me ajudou a fazer atividade física, porque fulano não me levou, a minha mãe não me levou para o nutricionista. Ó, porque eu tirei essa nota porque o meu colega não ajudou. Então sempre está atribuindo a culpa a alguém. E ela não assumindo a responsabilidade, ela vai complicar porque não vai ter bons resultados. E o último dessa vez são conclusões precipitadas. Conclusões precipitadas, aqui também é usado de premonição, de adivinhação. Conclusões precipitadas a distorção, é um padrão de pensamento que a pessoa conclui antes de saber de uma forma negativa. Aqui é diferente da catastrofização, porque aqui já vê que vai ser muito terrível e não vai suportar. Mas aqui ela já conclui negativamente. Então, por exemplo, eu vou fazer essa prova, não vou conseguir passar. Eu vou lá, tenho certeza que eu não vou gostar. Ah, já sei que, 2021 vai ser aí, e já tô vendo que vai ser ruim. Então, ela já está jogando para frente, tentando adivinhar um futuro de uma maneira negativa. Isso, logicamente, gera ansiedade, muitas vezes, impede a pessoa de agir, trava a pessoa, porque ela está imaginando o pior, certo? Ela nem vai fazer. Isso trava. Vocês viram que aqui eu tenho outros números? Sabe por quê? Porque esse assunto continua, só que nós vamos só para o ano que vem. Por quê? Porque no próximo eu vou dar dicas de como simplificar. Vamos simplificar a vida? Semana que vem, no próximo vídeo, eu vou dar dicas e nós vamos encerrar essa série este ano pensando e agindo de forma mais simples. Eu quero te falar o seguinte, desses todos que nós vimos, esses 11, quais foram os que você mais se identificou? Escreva para mim. E também, se você já é inscrito no canal, muito obrigada. E se não é, se inscreva e estamos ao rumo dos 1000. Logo estaremos com os 1000 e aí nós vamos fazer um programa, um vídeo novo para esses 1000. Então, eu quero só dizer para você, leve isso para a vida. Veja, anote e vamos simplificar. Com uma excelente semana.